Boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a todos pela colaboração e pedir que continue assim, porque o silêncio faz parte da harmonia da Câmara de Paz. Mantendo o silêncio aqui, lá dentro vai estar tudo estável, tá bom? Isso antes, durante e depois da palestra. Vamos fazer o sorteio dos livros, então? 54 66 11 04 78 50 55 27 39 69 69, tá? Pessoal, vamos fazer a peça inicial, então? Gostaria agora de chamar o Hermes, nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Paz de Jesus, nosso mestre e irmão amado, entre nós. Agradecendo a proteção dos benfeitores espirituais, por aqui estarmos, depois de um dia de trabalho, de convívio, nas nossas lutas diárias, mas aqui presentes. Certamente cada um de vocês, com intuito, com desejo, de buscar esclarecimento, de buscar o aprofundamento que a doutrina espírita nos dá, rememorando, relembrando o Evangelho do Cristo para os dias atuais. Nós, cada um de nós, bem sabe o quanto nos beneficia essa mensagem, especialmente quando há da nossa parte identificação com essa proposta. O mundo espiritual nos acompanha
com atenciosa e amorosa compreensão. Mas também espera da nossa parte que de fato tomemos uma decisão. Decisão importante, fundamental para a nossa presente existência. Quando falamos a respeito da doutrina espírita e sobre a necessidade de aqui nos encontrarmos encarnados, passando mais um período de aprendizado, de aprimoramento, como dizemos, pois o objetivo é a evolução, é o progresso de nós na condição de espíritos imortais, é muito comum falarmos sobre aquilo que traçamos antes do reencarne, participando diretamente ou não do chamado planejamento reencarnatório. O fato é que todos nós temos tarefas especiais a cumprir. E por isso aqui retornamos. Ninguém aqui chega sem um planejamento, sem uma razão, sem um porquê. E é muito comum também falarmos sobre o fato de que não nos é possível retornar ao passado e fazer as alterações daquilo que já ocorreu. De fato, isso não acontece. Mas somos herdeiros dele. Mas mais comum é dizermos a necessidade do recomeço. De que cada dia que se inicia é a oportunidade abençoada de renovarmos os caminhos. Para as nossas reflexões desta noite, aqui trouxemos um texto que está presente em uma obra muito pouco conhecida do médium Chico Xavier, na autoria espiritual do seu guia Emmanuel, intitulada Roteiro. Essa obra foi publicada no início da década de 50. E o texto que aqui trazemos é o prefácio, a introdução, o início dessa obra, que tem o sugestivo nome de Definindo Rumos. Porque quando falamos em recomeço, é bom que se diga, não estamos desamparados nessa caminhada. E mais ainda, que é preciso não só tomar uma decisão de renovação, mas saber para onde se caminha. Qual é a direção que estamos tomando? Pela mediunidade de Chico Xavier, então, orienta o benfeitor Emmanuel. Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, certamente, a tua visão de mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a grandeza do teu próprio destino. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Essa é a primeira parte da mensagem do prefácio de Emmanuel deste livro intitulado Roteiro, Definindo Rumos. É interessante notar como o leitor já inicia
as suas observações, nos falando sobre os benefícios que a doutrina espírita nos traz. Faz uso da expressão renovação mental. Olha que interessante. Direta ou indiretamente, quando chegamos na casa espírita, ficamos sabendo desta chamada renovação mental. Pois nos é pedido, se passamos pelo atendimento fraterno, por exemplo, que tenhamos essa postura. Inevitavelmente, viemos à casa espírita com os nossos problemas, de ordem material ou de ordem espiritual, moral. Agora, ao adentrarmos as portas da casa espírita, somos informados de que não viemos aqui apenas e tão somente pedir para receber. De início, já ficamos sabendo. E isso é um diferencial importante na proposta da doutrina espírita Revivendo o Evangelho, porque nos fala sobre a nossa responsabilidade. A partir daí olharemos muito pouco para o lado, se estivermos conscientes dessa proposta, procurando aqueles que seriam os responsáveis pelas nossas dificuldades, materiais ou espirituais, e começaremos então a fazer um verdadeiro mergulho interior. Porque quando viemos falar a respeito de renovação íntima, o conhecimento de si mesmo proposto na questão 919 da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, todas essas palavras, expressões, ensinamentos, Emmanuel alerta, não basta. Não basta estar informado. É necessário aprofundar-se com um comprometimento. Por isso ele vem nos dizer, encontramos, por vezes, o fenômeno diante de nós. E o fenômeno nos espanta, o fenômeno, de certa forma, nos atrai, porque nos toca os sentidos materiais. E nós somos ainda muito aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que podemos tocar. E quando nos deparamos com fenômenos de ordem espiritual, é natural que isso nos chame a atenção. Mas isso é apenas e tão somente a superfície da doutrina. Pois foi dessa maneira que os Espíritos encontraram a forma de chamar a atenção logo no início, no fenômeno das chamadas mesas girantes. Os Espíritos antes disso iniciaram, em 1848, com as irmãs Fox, através de batidas, para chamar a atenção sobre a existência desse mundo espiritual. Porque nos conhecem e sabem que nós somos tocados pelos sentidos. Somos tocados, então, por aquilo que materialmente nós conseguimos alcançar, através dos nossos sentidos materiais. Porém, admitindo a imortalidade do ser, não podemos continuar mais os mesmos. O que é estranho de se dizer. Porque estamos, por exemplo, numa pátria, neste país, em que mais de 90% dos habitantes se dizem cristãos. E, portanto, como proposta, como convicção, acreditam na imortalidade da alma. Qualquer que seja o segmento religioso dentro do cristianismo, a imortalidade da alma é ponto pacífico. E por que será então que algumas frases feitas, prontas, nós encontramos ainda na boca de mais de 90% desses mesmos cristãos? Por exemplo, morreu? Morreu, acabou. Ou algo desse tipo assim, mas ninguém voltou de lá para dizer como é que é. Significa dizer que nós ainda não compreendemos a fundo a mensagem. Porque ainda que eu não creia, não seja espírita, não creia na imortalidade
no sentido da possibilidade da comunicação com aqueles que partiram, os cristãos, num plano geral, pelo menos creem que Jesus voltou da morte. A imortalidade do ser, portanto, está aí. E me parece que Jesus, em especial, teve essa preocupação, inclusive de demonstrar para os seus próprios discípulos este ponto, porque nós somos esquecidos por demais. Sofremos de amnésia espiritual crônica. E conhecendo isso, Jesus já viera relembrar os discípulos de tudo aquilo que ele tinha falado, que ia acontecer com ele, e ocorreu. Com a ressurreição veio se mostrar um dos maiores, para não dizer o maior, testemunho de imortalidade da história, pois dividiu as eras e a partir daí a proposta cristã invadiu o mundo. Passados mais de 20 séculos, aqui estamos de posse de um conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer e que amplia as próprias questões da imortalidade. Porque agora não basta dizer que nós sobrevivemos à morte física. Devemos também conhecer que a vida não só não cessa, como continua em etapas progressivas necessárias ao nosso aprendizado, segundo aquilo que ensina a lei dos renascimentos, a reencarnação. Ponto aceito por nós na doutrina espírita e que encontramos também devidamente afirmado nos evangelhos e nas palavras do Cristo. Com tudo isso, no entanto, cabem as perguntas. Sentindo toda a grandeza do destino que se abre a partir daí diante de nós, a inteligência já informada, se ela não nos serve para reerguer o coração e o sentimento, para nos despertar para a realidade de que se aqui estamos e há uma lei divina de sociedade que diz que devemos conviver, e bem sabemos que a convivência harmoniosa é o maior desafio da nossa geração, porque do ponto de vista intelectual avançamos e avançamos muito, e vamos avançar mais ainda. Do ponto de vista tecnológico, jamais tivemos tanto conforto, mas é bom que se diga, jamais estivemos tão distantes uns dos outros no campo do sentimento e da afetividade. Não é à toa que a depressão é a chamada doença do século. Atravessou, aliás, um século para o outro. Estamos doentes da alma. Isso repercute no nosso corpo físico. Por isso o chamado de atenção de Emmanuel é tão importante. Se a proposta não serve ainda para te reerguer o coração com um aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor, porque essa é a principal razão de ser, de tomarmos contato com a mensagem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Nos tornarmos criaturas humanas melhores e, portanto, e por consequência, espíritos melhores. À frente, então, dos nossos irmãos da humanidade, para que serve o conhecimento? Porque filosofias espalhadas no mundo nós temos as mais diversas. Outras tantas reafirmam pontos que a doutrina espírita reafirma. O que, então, a doutrina espírita pode influenciar cada um de nós para essa modificação de fato? Primeiro, o reconhecimento de 2 pontos essenciais que Jesus reafirmou, dando uma continuidade a um processo de milênios até a sua vinda. Reafirmou exemplificando, mostrando como deveríamos agir. Por isso é guia e modelo. Que a doutrina espírita, é claro, não poderia contraditar e vem nos falar sobre paternidade divina e fraternidade humana.
poderíamos perfeitamente resumir a proposta de Jesus, junto com a lei do amor, naturalmente, sobre esses dois pontos. O reconhecimento de uma paternidade divina, consequentemente, me faz olhar para o outro dentro da perspectiva da fraternidade humana. O outro não é mais um estranho. O outro não é mais aquele que não pertence ao meu grupo, seja ele familiar, seja ele social, seja ele profissional, tudo isso passa a ser secundário. O que é real sob o ponto de vista espiritual é a nossa irmandade no único Pai. E aí cabe o questionamento lógico. Por que então alimentarmos ainda a vaidade, orgulho e egoísmo, características tão presentes nas nossas atitudes e na nossa maneira de pensar? Só um ponto pode responder isso. O nosso ainda presente endurecimento do coração, do sentimento. Por isso padecemos da afetividade. Acreditamos enganosamente que somente alimentando a nossa inteligência progredimos. E podemos nos enganar com isso, inclusive sob o ponto de vista espiritual. E isso está repleto já no mundo também. Pessoas para decorar textos e expor textos para as outras, nós temos desde que o mundo é mundo. Os gregos eram aptos em fazer isso. No entanto, espiritualmente também foram uma nação decadente. Caíram por isso. Os romanos, à época de Jesus, era o povo mais avançado de sua época. Tinha os códigos e as leis mais avançadas. E o que restou desse império? E devemos perguntar, o que faltou a eles? É claro, dentro da perspectiva da lei dos renascimentos, devemos perguntar, eles, nós, lá atrás. Insistir na ideia de que somente fazer com que a proposta espiritual esteja presente na nossa mente, percorra o nosso intelecto, e acreditarmos que fé raciocinada é uma fé fria, nos afastará da proposta do Cristo mais uma vez. Por isso o chamado de atenção. Trabalhar o sentimento, trabalhar a afetividade, a exemplo de Jesus. Porque ele não era um mestre frio, que ensinava apenas da boca para fora. Ele conhecia cada um dos 12 que ele escolheu. Sabia por antecipação que no momento do seu testemunho pessoal ele estaria sozinho. E ainda assim, manteve os 12 junto a ele, inclusive aquele que o traiu. No momento final em que Judas se aproxima de Jesus para indicar que aquele era o mestre e beija sua face, Jesus pergunta a Judas: amigo, a que vieste? Judas não entendeu a pergunta. Como nós ainda não entendemos esse questionamento. Amigo, a que vieste? Por que estamos aqui? Já assumimos realmente que a mensagem do Mestre não é apenas bonita, não é apenas bela, não é tão somente para encantar os nossos ouvidos, mas que é roteiro para definir rumos para a nossa existência presente, atual, para não ficarmos também naquele engano que é muito nosso espírita, de dizer, na próxima reencarnação eu resolvo. Na próxima eu faço. E sabemos que pela lei de ação e reação, estamos hoje construindo a futura existência. Para que adiarmos este encontro? Temos a opção. Podemos escolher mais uma vez esse adiamento.
mas, inevitavelmente, a dor, o sofrimento nos visitará, para nos relembrar que o caminho do amor continua aberto para nós, mas que é porta estreita, exige esforço, exige aquele comprometimento de que falamos, que teremos sim dificuldades, aflições nessa caminhada, mas que estaremos sempre a todo momento devidamente amparados. Não esqueçamos disso. Emmanuel vai reafirmar mais adiante. Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. Pensarmos que estamos na casa espírita e temos o benefício de entrar em contato com os desencarnados. Isso por si só resolverá as nossas questões espirituais é um grande engano. Somos colaboradores. E como colaboradores podemos sim auxiliar. Mas não esqueçamos que somos nós os maiores auxiliados. Aquilo que recebemos do mundo espiritual nem se compara com aquilo que oferecemos. E mais do que isso, entendermos que este intercâmbio é uma troca de informações para nós. Cada desencarnado que se apresenta, e aqui falando para trabalhadores da casa espírita, nos grupos mediúnicos, vindo nos informar sobre a sua condição, é como se estivéssemos diante de um espelho, refletindo as nossas ações. Porque o erro dele pode, e certamente, em algum ponto da nossa existência, foi ou é o nosso erro. E quando ele nos indica, olha, percorri esse caminho, me equivoquei, caí, me desviei, nós estamos recebendo do mundo espiritual a seguinte mensagem: prestem atenção no rumo em que nos encontramos, também cairemos. E falando para aqueles que ainda que não sejam trabalhadores da casa espírita, mas se deparam através das mensagens nas palestras públicas, nas obras da literatura espírita em que encontram essas informações, olhemos com uma atenção devida. A leitura da doutrina espírita, dos seus textos, das suas informações, não é apenas para que tenhamos algumas horas de leitura como uma espécie de passatempo. Não é apenas para chegar no fim do ano e dizermos, eu li 30, 40, 50 livros no ano. Não falaremos mais em quantidade. Trabalharemos a nossa mente para pensar na qualidade da informação espiritual de que somos recipientes. Recebemos essa informação, ela passa pelos nossos sentidos, naturalmente é decodificada pela nossa inteligência, mas deve encontrar o nível do nosso sentimento para nos transformar, para nos renovar. Sem isso, não há efetiva transformação na nossa vida, ainda que estejamos há tanto tempo diante dessa mensagem. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Humberto de Campos tem uma frase interessante nesse sentido, semelhante a essa de Emmanuel. Ele diz assim: a morte não converte o corpo de carne que ela engole em manto de santidade. Fora do corpo físico, levamos conosco os nossos vícios e também as nossas virtudes. Não seremos melhores do que fomos enquanto aqui encarnados, e é bom que se diga. A versão atual nossa é a melhor que já existiu. Para aqueles que têm curiosidade,
mas eu queria saber o que eu fui lá no passado. É melhor deixar para lá. Basta observar hoje. Se hoje eu sou melhor do que eu fui até aqui, deixa o passado. Fica com a intuição daquilo que é necessário formar no presente. Já nos basta. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. Aprendemos com a doutrina espírita que céu e inferno não é uma questão de localização. Não é um espaço delimitado. Deus não loteou o universo para criar o conjunto habitacional do céu e o do inferno. Não será com o nosso fundo de garantia que alcançaremos essa condição. O que será avaliado é o que apresentarmos em obras, mas também não obras exteriores, feitas apenas para fora, sem envolvimento pessoal, íntimo, sem reconhecimento de que estamos colaborando para uma obra que é muito, imensamente maior do que nós mesmos, e do qual nos cabe apenas o agradecimento por participar dela. Emmanuel conclui essa mensagem nos dizendo: Cristo é o nosso modelo e guia para a conquista santificante do mais além, que é para lá que vamos. Não te afastes dele. Não te afastes dele. Somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Sem a Boa Nova, a doutrina consoladora será, provavelmente, um formoso parque de estudos e de indagações, de discussões e de experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros. Mas felicidade não é produto de deduções e de demonstrações. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Para concluirmos e rememorarmos que a perfeita sintonia entre Evangelho e doutrina espírita, Allan Kardec deixou escrito nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 24, item 16, a seguinte orientação: assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Toda vez que estamos lá diante de um texto dos evangelistas, não é para aquela época, não é para os grupos daquele momento em que Jesus vivia, não é somente para os discípulos que ele falava. É individual a mensagem, é para nós. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Muita paz e muita luz a todos. Vamos orar. Agradecendo a harmonia deste ambiente,
no contato com os nossos benfeitores espirituais, com os nossos instrutores, recebendo desde já os fluidos amorosos que são derramados para o nosso reerguimento moral. Que ao adentrarmos a câmara de passe, receptivos aos fluidos que trarão para nós renovadas energias para o organismo físico e para o nosso corpo espiritual, nos coloquemos em posição humilde, gratos, sabedores que o amparo da espiritualidade em nossas vidas está à nossa disposição. Tenhamos as janelas abertas de nossa alma para recepcionar a palavra do nosso mestre e amigo. E junto de nós será, para toda a nossa eternidade, o nosso caminho, a nossa verdade, para a reabilitação diante da vida. Jesus conosco. Que assim seja, pela graça